Vamos? Olha essa nota. Olha esta nota da Globo. Mês passado, finalzinho, 23 de outubro, a Chevron, americana, compra a petrolífera Hess por 53 bilhões e garante acesso a reservas da Guiana na margem equatorial. A margem que a Marina Silva e o Lula não deixam a gente explorar. O amigo Biden tá indo. Cadê a coerência? Não tem. É pura hipocrisia. Região que se estende ao litoral brasileiro é considerada nova fronteira petrolífera. A Petrobras teve licença para explorar poço negada no Amapá, mas ela negou. E o cara é cabeludo também do Ibama. Você vê, ó, a Chevron concordou em comprar a petrolífera Hess por 53 bilhões, um acordo que visa impulsionar a produção de petróleo. Os Estados Unidos podem produzir, mas o Brasil não. O Brasil, o Lula é PAC verde, é carbono zero. Já que o setor petrolífero dos Estados Unidos aposta num futuro duradouro. Lá eles apostam. O que é que o nosso amigo Biden também fez? Um acordão com Maduro, cancelado pelo Lula, em Barbados. Lula mandou o Celso Amorim. E esse acordo tinha sido construído de março, pelo menos. Foi quando o Celso Amorim falou pela primeira vez em sigilo. E voltou falando, nossa, eu nunca vi um ambiente tão bacana, rapaz, entre a oposição do MBL e o Maduro. Porque a Corina, que tava aí, o Maduro, né, deu uma lapiada. Não entrou no acordão com o Biden. E, inclusive, a Suprema Corte venezuelana, né, depois das prévias que teve na semana passada que a Marina venceu, ele já entrou e falou, ó, esteja preso, viu? Veja como são as coisas. Agora, analisa os eventos recentes. Essa mesma ideia. Será que tem alguma família dessas que a gente já conhece no meio? Ou essas elites nacionais? Os nossos grandes campeões nacionais? Será que tem uma coisa desse meio? Será que tem uma coisa acontecendo no Brasil que tem alguma força nacional? Alguém patrocinando, tipo uma bucha da vida, tipo uma pessoa site? Será que às vezes as coisas não saem do papel? Como é que estão sendo essas indicações? Quem que chancela quem? Hoje, beleza, pode não ter uma bucha, mas você vê que tem um prerrogativas no governo Lula, né? Manda muito, viu? Nossa senhora! Se tem o carimbo do prerrogativas, o Lula bota no colo. No colo. Nada, um terceiro escalão tá garantido. Sozinho você não fica. Não no governo Lula. Não, o governo do vassalo do Biden tem espaço pra todo mundo. Aí pega essa mesma notícia. Eu nem lembrei que tinha essa daqui, mas essa não foi de ontem. Não foi de ontem, foi de quinta. Porque eu falei que só tinha uma notícia de ontem, que é que começa e fecha o vídeo de hoje. Os comunas estão vencendo na energia renovável, mas seu uso do carvão também cresce e levanta preocupações. Olha a notícia que a gente acabou de ver do amigo Biden. Amigo Biden não, muito perigoso. O amigo Biden tá explorando petróleo, mas quieto. Fica quieto, amigo Biden. Aí você vai aos comunas. O País Vermelho já instalou quase a mesma quantidade de painéis solares e turbinas eólicas do que o resto do mundo em conjunto, e está caminhando para atingir o seu objetivo de energia limpa 6 anos antes do esperado. O país deve utilizar energias renováveis para abastecer quase todo o seu crescimento das suas necessidades de eletricidade. No entanto, há um outro lado desta rápida expansão que está a causar consternação aos Estados Unidos em um período crítico da diplomação climática. Né? Os Estados Unidos estão preocupados. O mesmo Estados Unidos está ampliando, né, a exploração de petróleo deles. Os comunas também estão construindo novas centrais elétricas que queimam carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis, a um ritmo que ultrapassa o resto do mundo. Não é exagero dizer que a saúde do planeta depende dos Estados Unidos e dos comunas. Os Estados Unidos foram os países que mais injetaram dióxido de carbono na atmosfera ao longo dos últimos 2 séculos, acompanhado dos comunas, atualmente a maior poluidora. A sua vontade de reduzir as emissões determinará, essencialmente, se o planeta continuará a aquecer perigosamente. Não os Estados Unidos, é só o vermelho. As autoridades comunas defenderam as centrais a carvão como necessárias para a segurança energética nacional. O país importa a maior parte do seu petróleo e gás natural, mas possui as maiores reservas de carvão. Nos últimos anos, os comunas também investiram fortemente na transmissão de energia para ligar mais parte do país aos seus parques solares e turbinas eólicas. Aí qual é a conclusão disso daqui? Os comunas não estão nem aí, estão se desenvolvendo. Os Estados Unidos não estão nem aí e estão se desenvolvendo. Quem é o palhaço? É o Brasil. Tá todo mundo se desenvolvendo. Estados Unidos com petróleo, os comunas com carvão. Os maiores emissores. E eles apontam o dedo pra você. Eles apontam o dedo pra Amazônia. Eles apontam o dedo pro agronegócio brasileiro. Você percebe a hipocrisia? Você percebe a hipocrisia? E aí que entra o ponto. O governo Lula não tem uma agenda. Pessoal, eu vou fazer obra. É a fala do Lula que tá estampada aí nos holofotes, nas matérias dos últimos dias. Ele obra, não vai ter contingenciamento, eu não vou bater a meta. Tá. Como é que obra, cara, que tu vai fazer? Qual é o plano Lula? Qual é o plano Lula? Cidade verde. Cidade inteligente. Isso é plano. Vai levar o Brasil pra onde? Vai levar o Brasil pra onde? O Brasil precisa de energia abundante. Por que não começar? Por que não começar garantindo que o Brasil vai ser autossuficiente no refino de diesel, no refino de gasolina? Porque aí, irmão, vou até te dar uma dica, Lula. Como você quer controlar o preço da Petrobras, como você não quer praticar o preço internacional, você tem que ser autossuficiente. Porque se você não é autossuficiente, a Petrobras pode vender no preço dela. E quando acabar o da Petrobras? Porque a Petrobras não consegue abastecer o mercado nacional inteiro. Aí vai comprar no preço internacional? Aí quem que vai pagar por essa gasolina mais cara? Quem que vai pagar? Mas se você garante que tem 100% do refino, aí tu faz o que tu quiser. Aí tu peita, aí tu mostra que vai, e tua política econômica vai dar certo, mesmo botando gasolina barata, porque você consegue. Todo mundo vai conseguir comprar gasolina a R$3. Isso você vai garantir. Aí depois você garante também que a empresa, né, não vai estar dando prejuízo. Mas eu acho que daria até pra vender realmente gasolina mais barato que o mercado internacional, se o Brasil fosse 100%, assim, autônomo. 100%, assim. Agora me faltou a palavra. Você produz 100% que você precisa, né? O que não é o caso do Brasil. Então, você garantir energia em abundância é um caminho bacana. Você começar a falar de integração nacional, saída para o Pacífico, a gente tirar a BR-364 do papel, desde os anos 80, já tentado diversas vezes, e o seu governo recentemente, mais uma vez, não fez nada quando proibiram, né? A Marina tá demais. É a estrada que liga o Acre ao Peru.
pode. A Ferrogrão? Não pode. Cadê o Leão Tucuruí? Olha os comunas. Linha de transmissão pra tudo que é lado. Você tem que ter a fábrica, mas tem que ter chegando energia lá, né? Vai chegar como? Aí veja, vamos voltar no tempo. Olha como o Brasil tá fadado, parece que há governos sem uma direção. Pra onde nós vamos? E o tempo todo nós temos oportunidades, porque o Brasil segue tendo oportunidade. O Brasil segue tendo um capital humano gigantesco, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, que ainda tá bem novinha, ainda, mas já tá passando a hora. Tem recursos naturais em abundância, mas tá sempre desperdiçando. 5 de dezembro de 1930. Diário de Notícias. O álcool motor e a revolução. Este jornal foi um dos que mais ardentemente se bateram pela difusão do álcool motor no sentido de evitar o drenamento de uma grande quantidade do nosso ouro para o estrangeiro. Naquela época, o Brasil não refinava nada. O Brasil importava tudo. Sequer tinha petróleo no Brasil. A gasolina, devido à especulação, é a grande crise que passamos, se encontra em alta cotação. Quantas e quantas vezes o Brasil não passou por essa crise? Quando é que acaba o milagre econômico? Como é que começa, né, o primeiro abalo? 73. A crise do petróleo. Que a gente comentou no vídeo do Clube de Roma, que a OPEP se baseou no relatório aos limites do crescimento do Clube de Roma para chutar os preços lá para cima. Será que se o Brasil fosse autossuficiente de gasolina, de refino, ou 100% álcool, será que teria tido problema do milagre econômico? Mas pelo menos naquela época, a turma tirou o pró-álcool do papel. Você vê que tinha um governo minimamente preocupado com o Brasil. Minimamente. Não dá pra falar isso. Aquele período, com seus percalços, com os pontos positivos e negativos, teve algumas coisas boas no Brasil, né? Algumas obras de infraestrutura, alguns programas interessantes. Esta é a melhor medida que tem o propósito de economizar gasolina que está pelo preço da óbito e desenvolver uma grande indústria nacional. Parece que não há por que hesitar. 1930. Imagina, se 1930 tivesse investido no álcool. Imagina a indústria que seria gerada ao redor do planeta. Gente, diversos países no mundo não tem poços de petróleo. Então eu falei, o Brasil desenvolveu tecnologia nova? Interessante, hein? Vou copiar, hein? Começa a comprar mercadoria do Brasil, sei lá, motores, carburadores, álcool brasileiro, que na época se criou isso. E vamos falar um tiquinho. Também de 1930. Diário da Tarde de Curitiba, na época que escrevia Curitiba com Y. As sucessivas experiências que o grande estado de Pernambuco, agora Rio de Janeiro e São Paulo, vêm sendo feitas para a utilização de álcool como combustível dos motores de explosão têm uma importância capital. Interessa não só Pernambuco, como os demais produtores de álcool, Paraná inclusive, e ao Brasil inteiro. Não parece, porém, que os poderes públicos dos demais estados da República e a imprensa do país tenham dado à louvabilíssima iniciativa do senhor Estácio Coimbra toda a necessária atenção. Como nos dias atuais, a Globo joga contra as obras de infraestrutura. Um dos grandes escoadores do ouro do Brasil para o estrangeiro é o comércio de importação da gasolina. Aí fala uma diferença no Brasil e fala assim, ó, ora, todo o combustível para acionar esses carros, para não falarmos neles próprios, é importado e importado na sua quase totalidade dos Estados Unidos. É uma formidável massa de ouro que sai anualmente do Brasil para ir se incorporar à fantástica fortuna de John D. Rockefeller, o omnipotente magnata da Standard Oil. Isso foi em 1930. Aí o que ele vai fazer no Brasil depois? Confusão. Teve até CPI, repórter ESSO, e não parou mais. Não parou mais. Não tinha nem Ministério da Saúde, né? A gente comentou isso essa semana também, como a Rockefeller basicamente era o Ministério da Saúde do Brasil. Embora temos realizado sondagens em vários pontos do território nacional em busca de precioso combustível, petróleo, tentando procurar petróleo no Brasil na época, ou não possuímos petróleo comercialmente explorável, ou poderosos interesses se intrometem nestas pesquisas, tornando-as infrutíferas e improdutivas. Estaremos assim, se não conseguirmos um sucedâneo para a preciosa gasolina, na dependência da boa vontade estrangeira na paz, né, em questão de conflitos, para o nosso progresso pacífico, como para os nossos triunfos bélicos. O problema do combustível, para nós, assume uma importância vital. Interessa tão de perto ao futuro do Brasil e diz tão intimamente com sua grandeza por vindoura, que se deve merecer as maiores atenções dos poderes públicos e de todos os homens que realmente se preocupam com o dia de amanhã e não vivam apenas a fugacidade da hora presente. Ora, uma das soluções é justamente a substituição da gasolina pelo álcool. Aí fala assim, ó, vai falar que a França estava tentando fazer um negócio lá, a utilização de madeira, mas madeira adaptação é difícil, ao passo que o álcool apenas requer modificações ligeiras, como no carburador. O argumento de que a quantidade necessária de combustível seria muito maior não procede. 10% mais. Isso é pouco. Aí falava do Estácio Coimbra, falava do Paraná, e falava assim, ó, o Paraná tem que se preocupar seriamente com uma questão que, se resolvida, pode lhe trazer grandes rendas e concorrer para emancipar o Brasil de uma tutela estrangeira que lhe entorpece o progresso. Que pode ser fatal, né, se tiver um conflito. Hoje a política internacional pode ser chamada a política do petróleo. Passamos a nossa política do álcool. E o futuro nos dará o prêmio à nossa clarividência e ao nosso patriotismo. Um dia, a imprensa nacional já publicou esse tipo de texto. Um dia, a imprensa nacional já publicou um tipo de texto como esse. 31. O emprego de álcool motor na Central do Brasil. Engenheiro Galvão Antunes, em entrevista ao jornal, ocupa-se do novo combustível esse emprego nas automotrizes. Tá ali a fotinha dele, né? Já é domínio público o resultado satisfatório obtido na experiência do álcool motor, né? Dessa introdução do combustível brasileiro, nossa principal via férrea ao estrangeiro Fernando Galvão Antunes, o adaptador do carburador da automotriz para funcionar com álcool. Ele fala, cara, de boa, é só aumentar aqui, ó, aumenta um pouquinho o gilet, pega ali a marcha lenta, também dá uma aumentadinha, já foi, tá? Fácil. Aí a boia também, porque é um pouco mais denso, tu bota a boia um pouco mais pesado. Acabou. Era só isso. Quem conhece um pouco de carburador deve ter pegado o que eu falei. É pouca coisa demais. E o cara resolveu. Aí, voltamos. Você sabe que agora chegou no fim, né? Voltamos para o Estadão. Será que o próprio Bolsonaro entende a profundidade quando alguém fala assim, ó, Bolsonaro era um outsider?
Será que ele consegue compreender que ele realmente era outsider? Que ele nunca foi um bucheiro? Que ele nunca foi um Moreira Salles? Que ele nunca foi neto, né, do cara bem, Dom Pedro, como era o avô do FHC? Será que o Bolsonaro tem essa noção? Acho que não. Porque metade dessa história também nem sabia direito, né? Fui pesando nos últimos dias. Vejam quando a história do Brasil as pessoas nos negam. Vejam como os problemas que nós temos no Brasil, por muitas vezes, eles não são resumidos à nossa classe política, que é podre, mas não é só a classe política. Não é só a classe política. Tem um dedinho lá de fora. Tem um dedinho lá de fora. Veja como as indicações para cargos muitas vezes são feitas. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. E assim, essas coisas não vão desaparecer. Essas forças não vão sumir. Eles vão continuar atuando o tempo inteiro. E por isso que eu clamo a vocês. E eu sempre venço. Esse ano eu tô insistindo isso de um jeito que eu acho que a maior parte de vocês está entendendo. Reflete quando cada vez que eu falo, gente, olha a vassalagem, olha o entreguismo do Lula, olha o que está acontecendo, olha essas ONGs, olha a agenda SG. Agora são termos novos, agora eles possuem novas ferramentas, agora possuem mercado de carbono, mas lá atrás era variação cambial, era dívida, era o complexinho para liberação de empréstimo aqui a colar, não, deixa sangrar um pouquinho. Muda as ferramentas, mas é sempre o mesmo objetivo. É deixar o Brasil de joelhos. É deixar o Brasil de joelhos. O consórcio não é esse lixo hoje. O consórcio, ele tem um plano. Mas até essa galera, olha o nível de organização deles. Eles não chegaram no poder do dia pra noite. O próprio FHC não chegou do dia pra noite. Desde que ele pega a volta lá do exílio, em 68, 69, abriu o SEBRAP, com o dia da Fundação Ford, até ele chegar na cadeira da presidência foram 25 anos. 25 anos. Até os bucheiros emplacarem a República e eleger todos os presidentes da República Velha, com exceção do... para as pessoas, o Marechal Deodoro não foi eleito, né? Então, mas os 3 maiores ministros eram bucheiros. Foram 59 anos. Eles têm um projeto. Se nós não tivermos um projeto de país, eles vão ter. Olha a questão da margem equatorial. Olha com essa profundidade agora. Olha como essa relação energia versus desenvolvimento do país, ela tá uma correlação. Não tem como o país se desenvolver se não tiver energia. Não tem. Mas qual é a preocupação do consórcio? Bolsonaro. Olha. É aquele meme, né? Puxando dinheiro do pobre. Olha o Bolsonaro ali, ó. E sacando dinheiro do teu bolso. Até quando as pessoas vão continuar se enganando? Famílias. Oligopólios. Eles mudam os métodos, as ferramentas, mas os objetivos são sempre os mesmos.